Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre sangramento após extração dentária. É uma dúvida muito comum nas minhas redes sociais, então as pessoas ficam um pouco preocupadas, extraíram o dente, está saindo aquele sangue. Então o que é que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou explicar para vocês quando esse sangramento é normal, o que é que vocês podem fazer em casa para parar esse sangramento, quais situações em que a pessoa pode sangrar mais, né? E o que é que você deve fazer e quando você deve buscar ajuda, tá certo? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo, mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para você não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje, tá certo? Só tem conteúdo relevante, interessante, muito bem explicadinho para vocês. Curte esse vídeo se vocês acham que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto e que é uma dúvida comum das pessoas. E agora, vamos às informações. Primeiro, gente, a gente vai entender o que é que acontece quando a gente extrai um dente. Então, um dente é nutrido. Vocês vão ver aqui, um dente é nutrido pelo suprimento que a gente chama vásculo nervoso. Por que vásculo nervoso? Porque vai ter artéria, vai ter veia e vai ter nervos. E aí a gente diz, é um suprimento vásculo nervoso. Então, quando você tira esse dente, você pode extrair esse dente por via que a gente chama via alveolar, que é quando você só expande um pouquinho o osso, né, faz uma subluxação nesse osso e retira esse dente. Ou você pode fazer por técnica aberta, que você tem que abrir um retalho, você tem que às vezes descascar o osso, fazer o que a gente chama de odontosecção, que é partir esse dente para conseguir tirar ele, certo? Então, não importa a maneira que foi extraído esse dente, vai haver um rompimento do suprimento vascular nervoso, que é quando essa irrigação desse dente vai ser rompida. Então essa artéria, ela vai ficar com uma cavidade que antes gerava sangue para esse dente. Nesse momento que fica essa cavidade, esse sangue pode ficar minando. Então, como se fosse uma nascente de um rio, por até 24 horas. Então, aquele sangue bem levinho, minando por até 24 horas, é comum, porque ali era uma artéria e uma veia que foi rompida, e aí pode ter mais um sangramento. Mas o que seria um sangue leve, minando comum? É quando você bota uma gaze, que você tira essa gaze, a gaze está com sangue, mas não está aquela coisa pesada de sangue vermelha que você não consegue ver nenhuma parte branquinha dessa gaze, tá certo? Mas se for pesada, gente, é pesada de sangue. A gente não pode esquecer que na nossa boca tem saliva que também vai molhar a gaze e vai deixar ela pesada. Tem que ser pesada de sangue, encharcada de sangue, certo? Aí já não é normal. Mas nas primeiras 24 horas é normal haver um sangramento. O que é que você pode fazer para parar esse sangramento? Então, normalmente, quando você faz extração dentária, a gente faz um ponto em X, né? Por que esse ponto em X? Porque aqui a gente não fecha a pele toda. A gente não quer fechar a pele toda, certo? Se a gente fechar, a gente vai alterar, digamos, o fundo de vestíbulo da boca, que é essa região que vocês vão ver. Então, isso pode prejudicar uma prótese dentária no futuro, pode alterar até a fala do paciente por conta de tecido repuxando, tá certo? Então, a gente não quer fazer isso. O que é que a gente quer? A gente faz esse ponto em X para segurar o coágulo na casinha do dente, que é o que a gente chama de alvéolo dentário, que é quando você tirou o dente, vira um buraco, que é onde antes estava o dente, era a casinha do dente, o alvéolo dentário. E lá embaixo desse alvéolo dentário vai estar esse suprimento vascular nervoso que vai estar minando sangue. Então a gente faz esse ponto em X para segurar esse coágulo lá. Porque quando há um sangramento, o nosso corpo é inteligente. Se não houvesse um mecanismo de coagulação sanguínea, concordam comigo que qualquer corte que a gente tivesse no nosso corpo iria sangrar até a gente morrer, né? Porque não tem uma coagulação. Então, a coagulação é importante para isso. Quando há um rompimento, né, de algum vaso sanguíneo, que a gente chama de tecido endotelial, há sinalizações químicas pela nossa corrente sanguínea que vão buscar a coagulação sanguínea. Então, as plaquetas, elas vão ser, né, recrutadas para a região. Então, as plaquetas, a gente vai fazer uma alusão, são espécies de tijolos. Os tijolos são as primeiras coisas que vão chegar ali para tapar aquela parede. Mas vocês concordam comigo que uma parede só de um tijolo encaixado no outro é uma parede frágil, que qualquer coisa derruba essa parede. Se vier um vento mais forte, uma batidinha ali vai derrubar essa parede, certo? Então essa parede vai precisar o quê? De uma viga e de um cimento para manter ela ali. É aí que vão chegar outras etapas dos fatores de coagulação sanguínea para fazer essa rede de fibrina, certo? Para segurar essas plaquetas na região. Então vão ser etapas da coagulação, que são etapas complexas, que só importa aos profissionais de saúde, não interessa a vocês, porque é muita coisa assim, para vocês entenderem, e até para os profissionais de saúde é um pouco complexo,
então não vamos falar tanto sobre isso. O que é que vocês precisam saber das etapas de coagulação? Existem alguns nutrientes que são essenciais para essas etapas de coagulação, que são cálcio, vitamina K, certo? Um fígado saudável e um número adequado de plaquetas, certo? Tudo isso é necessário para as etapas da coagulação. Por quê? Porque, gente, o cálcio faz parte de uma dessas etapas da cascata de coagulação. Então, ele é essencial. Concordam comigo? Se o cálcio é essencial para essa etapa da cascata de coagulação, se faltar cálcio, a cascata não se concretiza, né? E as vitaminas K? Existem muitos fatores de coagulação derivados da vitamina K. Se é derivado, precisa da vitamina K para ser produzido. Onde é que está a vitamina K? Normalmente em folhas verdes escuras, certo? Então a vitamina K também é essencial para a produção de fatores de coagulação. E por que o fígado saudável? Porque o fígado é essencial para a produção dos fatores de coagulação. Então muitos fatores de coagulação, grande parte deles, são produzidos pelo fígado, certo? Então se tem ou deficiência de vitamina K, ou deficiência de cálcio, ou um fígado doente, esse paciente pode ter comprometimento na coagulação sanguínea. Além disso, se tem diminuição das plaquetas, esse paciente também pode ter uma diminuição na sua coagulação sanguínea. Porque lembra que as plaquetas são as primeiras a chegarem para tentar fechar essa parede, certo? E outros fatores que podem gerar um sangramento maior nesse paciente são deficiências de alguns fatores de coagulação que são relacionados a defeitos genéticos, né? Que são as hemofilias, sobretudo as hemofilias do tipo A e do tipo B, que são as mais comuns e por isso que eu não vou entrar em detalhes em outras alterações sanguíneas, certo? Então essas hemofilias, elas são a deficiência de fatores de coagulação, sobretudo fator 8 e fator 9 de coagulação, que são essenciais, né, para as etapas de coagulação. Se falta um fator, gente, a coagulação sanguínea fica comprometida. Então, são várias etapas de fatores de coagulação. Então, a gente tem fator 8, como vocês viram, né? Fator 9, temos fator 10, certo? Fator 5. Vários fatores que não interessam a vocês, eles vão chegar, né? O recurso final deles é chegar na rede de fibrina, né? Aí vai para trombina, etc. e rede de fibrina. Então, quando tem deficiência em alguns fatores, esse paciente pode sangrar mais, tá certo? E eu falei para vocês que quando vocês estão sangrando um pouquinho mais em casa, né? O que é que vocês podem fazer para estancar esse sangramento? Antes de eu entrar nos detalhes dessa questão das deficiências de coagulação, é você pegar uma gaze, embeber em soro fisiológico gelado ou em água gelada. Então você vai molhar essa gaze em soro fisiológico em água gelada e vai botar na região e pressionar. Não é para morder, para machucar, não. É pressionar. Porque você vai estar ajudando, né, o sangue a ficar mais estável e aí as plaquetas vão começar a acumular ali e conseguir fechar esse sangramento. Mas você vai deixar por 20 minutos, não é botar a gaze e tirar, não. Porque toda vez que você tira, aquele coágulo que está sendo formado vai desprender e vai sair, certo? Então você vai deixar por 20 minutos e não vai ficar tirando toda hora. Depois dos 20 minutos aí você pode tirar. E isso é o que você pode fazer em casa para tentar parar um sangramento que começou e que você está preocupado, tá certo? Agora, se mesmo fazendo isso, esse sangramento é aquele que está encharcando a gaze, né? Está considerável, aí eu vou explicar para vocês o que é que pode estar acontecendo e como vocês podem buscar ajuda. Então, como eu falei para vocês, a deficiência de cálcio, vitamina K, fatores de coagulação como fator 8, fator 9, né? Plaquetas podem gerar um sangramento maior. E aí tem que ser avisado. Quem tem, por exemplo, quem conhece que tem hemofilia, que tem alguma doença no fígado, tem que avisar para o seu cirurgião dentista antes do procedimento cirúrgico, porque nos pacientes que têm hemofilia, normalmente a deficiência do fator que ele tem vai ser reposta antes do procedimento cirúrgico. Dependendo do tamanho do procedimento cirúrgico, você vai repor uma quantidade do fator de coagulação que aquele paciente precisa, certo? A deficiência de plaquetas, dependendo do nível de plaquetas, né, dá para fazer o procedimento cirúrgico em nível de consultório. Vou mostrar para vocês aqui os níveis de plaquetas e até quando daria para a gente fazer em consultório. Mas a gente tem que administrar outros medicamentos para ajudar nessa coagulação, que não seja só pelas plaquetas, como, por exemplo, medicamentos que a gente chama antifibrinolíticos, ou seja, eles impedem a quebra dessa rede de fibrina. Porque assim, a rede de fibrina também não pode ser feita demais. Se ela for feita demais, ela vai gerar um trombo, que também não é o que a gente quer. Então, existe também etapas na coagulação
que são para diminuir essa rede de fibrina, como se fosse, sabe, aquele alisamento da parede, do reboco da parede. Mas esses medicamentos antifibrinolíticos, eles impedem essa quebra da rede de fibrina, porque justamente esse paciente já está com a coagulação deficiente. Então a gente aumenta essa potência da rede de fibrina para suprir essa deficiência de coagulação desse paciente. Então isso também pode ser uma das técnicas que a gente pode utilizar para melhorar a coagulação desse paciente no pós-operatório. A gente também pode fazer pinçagem de artérias, ligaduras de vasos, certo? E utilizar outros mecanismos para tentar segurar essa coagulação sanguínea, né, no pós-operatório ou no transoperatório, que é durante o procedimento cirúrgico desse paciente. Outra coisa que pode fazer esse paciente sangrar mais, gente, é se ele utiliza anticoagulantes e antiagregantes plaquetários. Então, existem alguns medicamentos que eles impedem a coagulação sanguínea, eles dificultam a coagulação sanguínea, sobretudo em pessoas que têm algum problema cardiovascular. Então, pessoas que já tiveram infarto, que já tiveram algum AVC isquêmico, certo? Ou um risco de trombose, ou já tiveram alguma trombose, elas podem tomar medicamentos que a gente chama de anticoagulantes, e esses medicamentos anticoagulantes podem agir em diversas etapas da coagulação sanguínea. A maioria deles impedem, digamos, a chegada dos fatores de coagulação na via comum, que é quando vai gerar o trombo propriamente dito, mas tem alguns que também são inibidores da vitamina K, por exemplo, que é a responsável por produzir vários fatores de coagulação. Tá certo? Então, esses pacientes que usam anticoagulantes, a gente, dependendo de qual anticoagulante ele usa, a gente pode solicitar exames, como por exemplo o INR, para saber como é que tá as etapas de coagulação desse paciente, como é que tá o sangramento dele, como é que tá a coagulação dele. Dependendo do nível do INR, né, e também do anticoagulante que esse paciente toma, a gente faz o procedimento cirúrgico com alguns cuidados a mais. Então, não é para todo medicamento anticoagulante que a gente vai utilizar a dosagem de INR, não. Normalmente a gente utiliza para rivaroxabana, que é o famoso Xarelto. E aí a gente utiliza o INR como parâmetro. Então, um INR até 3, né? Vou explicar para vocês o que é INR, que é o Índice de Normalização Internacional, que ele leva em consideração alguns marcadores do coagulograma para chegar a esse nível, utilizando uma média da população geral. Então, até 3, normalmente a gente faz esse INR, esse procedimento cirúrgico em consultório odontológico, se o paciente toma, por exemplo, o Xarelto, que é a rivaroxabana. Mas tem outros medicamentos, gente, que são anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, como, por exemplo, a heparina, a varfarina, que podem ser medicamentos tomados por quem faz hemodiálise, por exemplo, certo? Tem também os antiagregantes plaquetários, que são a AS, né, a aspirina, que é por exemplo, o ácido acetilsalicílico, ele é um antiagregante plaquetário, então ele impede essa agregação das plaquetas. Então, esse paciente também pode ter um sangramento maior se toma esses medicamentos. E aí a gente pode conversar com o médico que prescreveu a suspensão desse medicamento temporariamente para fazer o procedimento cirúrgico, né? Ou um cuidado maior com esse paciente, justamente porque ele tem esse risco de sangrar mais. Mas normalmente eu não vou prescrever um medicamento, ou não vou remover um medicamento que não fui eu que prescrevi. Então, por exemplo, o paciente toma o AS, que é um antiagregante plaquetário, chega para mim para fazer um procedimento cirúrgico. Eu não tiro o AS. Eu encaminho uma carta, né, para o médico que prescreveu, que normalmente é um cardiologista, e solicito ele a remoção, certo? E aí ele vai me mandar uma contrarreferência. Ele vai dizer, removi por tanto dias, pode iniciar o procedimento cirúrgico entre esses dias, certo? E aí é assim que funciona, gente. Então, nenhum profissional da saúde é detentor de todo conhecimento. Então, precisa dessa multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, tá bom? Para a gente conseguir manejar e trazer a melhor segurança e saúde para o nosso paciente. Então, esses são os motivos que podem fazer esse paciente sangrar mais. E por que doença hepática? Que eu já falei, doença no fígado, por exemplo, principalmente uma cirrose hepática, porque justamente o fígado é responsável por produzir a maioria dos fatores de coagulação. Outra questão que pode fazer o paciente sangrar mais, gente, é, por exemplo, vitamina E. Então, a vitamina E pode deixar o sangue mais fluido e esse paciente pode sangrar mais. Agora, digamos, você já sabe de tudo isso, está em casa e houve um sangramento maior com base nesses parâmetros que eu disse para vocês, né? Você tem que avaliar o que é que você fez. Por exemplo, esforço físico aumenta o sangramento. Por quê? Porque o esforço físico aumenta a frequência cardíaca, a força de contração cardíaca e o coração chega com mais rapidez na região que sofreu essa cirurgia. E isso pode desprender o coágulo e fazer o paciente sangrar mais.
Baixar a cabeça. Então, se você baixa a cabeça, você aumenta a força e velocidade que esse sangue chega na cabeça e pescoço e pode fazer também o desprendimento do coágulo e fazer você sangrar mais. Fumar. Quando você fuma, você faz um vácuo na boca. Ó. Isso faz um vácuo, pode fazer o desprendimento do coágulo, que pode fazer o paciente sangrar mais. Sugar de canudo. Quando você suga de canudo, você faz o mesmo movimento do vácuo. Isso pode fazer você sangrar mais. Assim como assoprar, certo? Então, esses movimentos podem fazer você sangrar mais por motivo do desprendimento do coágulo sanguíneo. Outro motivo, exposição solar. Exposição solar faz o quê? Vasodilatação. O calor faz os vasos sanguíneos dilatarem. Se eles dilatam, então, digamos, se o vaso sanguíneo estava desse tamanho e o coágulo tinha fechado ele dilatou, pode ter áreas por onde o sangue começa a escapar e o paciente pode sangrar mais. Então, vocês entenderam os motivos que podem gerar esse sangramento. Quando ele for exacerbado, você tem que ligar para o profissional que fez seu procedimento cirúrgico e falar: doutor, estou sangrando demais. E o que é que esse profissional pode te orientar? Venha no meu consultório, né? Ou então, vá no pronto-socorro. Porque dependendo do nível de sangramento, é necessário uma intervenção. Qual é normalmente a intervenção? Como eu já falei para vocês, pinçagem de artérias, né? Melhorar, digamos, essa sutura, ou até a gente pode utilizar medicamentos como, por exemplo, o ácido tranexâmico, né? Tanto via endovenosa, como fazer, digamos, medidas locais do ácido tranexâmico, como outros curativos biocompatíveis, né? Que é muita informação para vocês, mas não vou entrar em detalhes, que normalmente veda a superfície do alvéolo sanguíneo e diminui esse sangramento, certo? Então essas podem ser medidas de suporte que podem ser feitas, né, pelo profissional da saúde, mas também pode ter, digamos, um sangramento excessivo, pode ter o apoio de um cirurgião vascular, por exemplo, que pode ajudar a conter esse sangramento. Outra questão, gente, que eu não entrei em detalhes com vocês, que normalmente são medicamentos que são prescritos no pós-operatório para quem fez a extração dentária, são os anti-inflamatórios. Como é que esses anti-inflamatórios agem? Eles agem na cascata de coagulação, bloqueando duas enzimas chamadas de ciclooxigenases, que é a ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2. A ciclooxigenase 1, ela é constituinte. Então, ela estimula uma coagulação sanguínea, certo? Uma proteção nossa contra hemorragias, né? Ela faz vasodilatação em artérias dos rins. Ela também produz muco para a proteção do estômago. É por isso que muita gente, quando toma determinados anti-inflamatórios, fala: ai, meu estômago doeu. Então, isso é um bloqueio da ciclooxigenase 1. E a ciclooxigenase 2 é o que a gente chama de ciclooxigenase induzida. Ela aumenta até 200 vezes após um procedimento cirúrgico, porque ela é induzida pela inflamação. E essa ciclooxigenase 2, ela pode estimular o quê? Mais sangramento, né? Por quê? Porque como ela estimula mais sangramento? Porque ela quer estimular que chegue mais células e que tenha uma coagulação, certo? E ela também faz estímulos de dor, certo? De inchaço, de edema. Então, quando a gente prescreve um anti-inflamatório, o ideal era que ele bloqueasse mais a COX-2 do que a COX-1. Existe uma questão, gente, que a gente não pode, né? A COX, gente, é um apelido para ciclooxigenase, certo? Para ficar mais fácil. A COX-2, como eu falei, é induzida. Então, o anti-inflamatório ideal seria que bloqueasse mais a COX-2, mas não completamente a COX-2, porque ela também tem relação com alterações cardíacas e AVC, se você bloqueia muito a COX-2 em pacientes que têm esse risco cardiovascular, certo? Então, a gente utiliza anti-inflamatórios mais seletivos para a COX-2 do que para a COX-1. Quando você utiliza um anti-inflamatório, vou mostrar aqui uma escala para vocês quais dos anti-inflamatórios são mais seletivos para a COX-1 do que para a COX-2. Quando você utiliza um anti-inflamatório mais seletivo para a COX-1, você pode impedir mais essa coagulação sanguínea e esse paciente pode sangrar um pouquinho mais, mas não a ponto de ter uma hemorragia. Por isso que normalmente quando a gente prescreve um anti-inflamatório para esse paciente, a gente tende a prescrever um mais seletivo para a COX-2. E um corticoide, ele vai bloquear tanto a COX-1 quanto a COX-2, porque ele bloqueia lá no início da cascata, certo? Então esse paciente também pode ter um risco leve de sangrar um pouquinho mais do que ele estava adaptado, certo? Antes do procedimento cirúrgico, gente, o que é que a gente pode fazer para saber como é o sangramento desse paciente? Então a gente pode fazer medidas como o tempo de sangramento do paciente, que a gente pode utilizar a orelha, né, para avaliar como é o tempo de sangramento desse paciente, fazer um furinho e vai avaliando quanto tempo esse paciente demora para entrar na etapa de coagulação.
que pode ser em torno de 2 minutos ou um pouquinho mais de 2 minutos, tá certo? E o coagulograma, como eu falei para vocês, é exame que pode avaliar a via intrínseca de coagulação, a via extrínseca e a via comum de coagulação. Então, dependendo onde tem esse atraso, né, se é na via intrínseca, na via extrínseca ou na via comum, a gente pode dosar fatores de coagulação dessas determinadas áreas, da via intrínseca, da via extrínseca ou da via comum, para saber onde há essa deficiência. Aliado a isso, a gente pode solicitar também um hemograma para ver como é que está o nível de plaquetas desses pacientes e na anamnese perguntar sobre doenças no fígado, sobre hemodiálise, sobre medicamentos sem uso, certo? E suplementos, porque, como eu falei para vocês, a vitamina E, que a gente pode ver se esse paciente tem um risco maior de sangramento. Mas como eu falei para vocês, o que é que vocês podem fazer para evitar o sangramento? Recapitulando: repouso, evitar fumar, evitar sugar de canudo, evitar assoprar, evitar bochechos e gargarejos, porque isso também desprende o coágulo, evitar exposição solar, exercício físico e baixar a cabeça mais do que o corpo, porque tudo isso pode estimular o desprendimento do coágulo e maior sangramento. Quando é que esse coágulo está mais consolidado, com menos risco de sangramento? A partir do 3º dia pós-operatório, certo? E o que é que vocês podem fazer em casa? Isso, né? Todas essas orientações, tomar rigorosamente as medicações prescritas e embeber uma gase em água gelada ou em soro fisiológico e morder na região, sem pressionar tanto, para que você ajude o seu corpo a conter o sangramento, tá certo? Em caso de sangramento excessivo, como eu falei para vocês, deve buscar ajuda, porque quando a pessoa perde sangue, e esse sangue perdido é algo em torno de 30% a 40% do volume sanguíneo total da pessoa, essa pessoa pode ter um risco de entrar em um choque hipovolêmico, que é quando tem diminuição do volume sanguíneo. E isso pode gerar nesse paciente, né, alterações na pressão cardíaca, na pressão arterial, inclusive uma parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, certo? Então, perder sangue não é brincadeira. Um adulto tem em torno de 5 litros de sangue, né? Uma criança pode ter um pouquinho menos. Tá certo, gente? Então, esses são os motivos. Eu espero que tenha ficado claro. Eu fui um pouco mais científico, mas também trouxe termos coloquiais para vocês entenderem. Se gostou desse conteúdo, curte. Se inscreve no meu canal para não perder mais nada a partir de hoje. Eu também estou em outras redes sociais, como no Instagram e no TikTok, com o mesmo nome daqui do YouTube, é Dr. Francisco de Assis Júnior. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários, certo? Até a próxima, gente.